Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a misericórdia do nosso Mestre Jesus esteja nas nossas vidas, nos nossos corações e nos nossos pensamentos, hoje e por toda a eternidade. Gratos somos a nossa irmã Neiva pelas suas gentis palavras. E a tarefa que nos coube hoje é fazer uma reflexão a respeito do livro Pão Nosso, na lição 97, como já dito por ela, que faz uma verdadeira tradução da segunda carta de Paulo ao nosso irmão Timóteo. Eu digo tradução porque Emmanuel, conversávamos aqui com a nossa irmã antes do início do trabalho, falando do poder de síntese ou do poder de análise que o nosso irmão Emmanuel, que foi o mentor de Francisco Cândido Xavier, tem no trato com todas as obras que ele cita, no caso aqui sempre o Evangelho e algumas passagens de Paulo, mas ele faz com que a visão crística seja colocado de forma muito simples e facilitando o entendimento para todos nós. E essa lição conserva o modelo, ela é algo que a gente entende como sendo uma súplica, acima de tudo, àquelas pessoas que têm a possibilidade da fala. E a gente vai tentar, nesses minutos afora, fazer essa contextualização. Aqueles que gostam do estudo bíblico, né, só para a gente contextualizar, Timóteo foi bispo de Éfeso e que fora, inclusive, empoderado a isso por Paulo de Tarso. Então, quando o Paulo estava no seu, digamos assim, já no final do seu apostolado, do ano 60 ao ano 65 da era cristã, basicamente começa então a cooptação de Timóteo para ser um seguidor de Jesus, tendo como principal tutor o nosso irmão Paulo de Tarso. Então, o nosso irmão Timóteo, a quem Paulo chamava de filho muito amado. E foi uma pessoa que, quando se aproximou de Paulo, ele teve a oportunidade de acompanhá-lo por várias viagens, em que Paulo fazia a pregação do Evangelho do Cristo, buscando naquelas comunidades mais distantes fazer com que o seu verbo fluente dele, de Paulo, mesmo sem ter experimentado a presença física de Jesus, mas tocava o coração e mudava a vida de várias pessoas pelo amor que as suas palavras retratavam do nosso Mestre Jesus. E assim que Timóteo, filho de Eunícia, veio para ser então um seguidor do Cristo através de Paulo, fez com que ele, que era um espírito que tinha, acima de tudo, uma bondade muito grande, tinha no seu coração o desejo frequente de exercitar a caridade a todos os seus irmãos de caminhada, isso facilitou muito a tarefa de Paulo. Porque tão logo ele foi acometido da sua segunda prisão em Roma, Paulo tinha necessidade, e ali basicamente só Lucas é que o visitava, que tinha a possibilidade de visitá-lo. Então essas epístolas ou essas cartas de Paulo eram endereçadas a algumas pessoas ou algumas comunidades que ele tinha plantado a semente crística e que tinha necessidade que ela fosse, de certa forma, regada, semeada. E através dessas cartas, esse era o objetivo maior de Paulo com relação então à continuidade do seu apostolado. No ano entre 65 e 66,
o nosso irmão Paulo de Tarso viu que aproximava-se o termo da sua estada entre os homens. E o interessante, se vocês tiverem a oportunidade depois de ler essa segunda carta de Paulo ao Timóteo, ela tem um tom de despedida. E esse tom de despedida que ele traz, chamando algumas criaturas à responsabilidade, e principalmente quando ele fala a Timóteo, esse tom de despedida, um tom nostálgico de alguém que está a partir, acima de tudo, chama-o à necessidade de não esquecer daquilo que eles tiveram a possibilidade de vivenciar juntos. Dando a ele o empoderamento, entre aspas, para que ele possa ter a autoridade para continuar não só a falar do Cristo, mas fazer com que aquelas pessoas que ainda não o conhecessem pudessem ter no Cristo realmente o cumprimento do maior desejo de Deus, para que o amor estivesse no coração, nas mentes e nas vidas de todas as criaturas. Então essa segunda carta a Timóteo, ela tem realmente esse condão. E quando ele fala para a conservação do modelo, é que a gente coloca, acima de tudo, ali na mente nossa, o grau de ligação que Paulo de Tarso tinha com Cristo. Porque esse chamamento à conservação do modelo busca, acima de tudo, essa vivência ladeada pelo amor, pela caridade e pelo perdão. Essa é a breve síntese histórica. Mas vejamos agora como é que Emmanuel pega esse substrato dessa carta, em que o melhor dele, ou o que mais ressalta é a frase conserva o modelo, é que a gente vê o que Emmanuel, nessa sua grande habilidade de conceituar e exemplificar o que era a mensagem crística, coloca a todos nós. Como eu falava, nós que temos a possibilidade da fala, temos que fazer, acima de tudo, uma reflexão sobre essa importante habilidade ou faculdade que o nosso Pai Celestial nos dá a todos. Porque se nós analisarmos a fala, e vamos agora nos colocar como como atores da nossa vida cotidiana, o que nós temos feito com essa possibilidade de falar? Essa semana mesmo nós ouvimos aqui num estudo na nossa casa um fato verídico que aconteceu com uma pessoa que nos visitava. Dizia ele o seguinte: um amigo de longa data, pessoa do seu afeto, ligou para ele dizendo que tinha a necessidade de conversar com ele. E era uma pessoa que há muito não lhe falava. E ele, absorto nos seus pensamentos, ou com seus afazeres, não deu àquela pessoa a atenção devida. E essa pessoa insistia que necessitaria muito de falar com ela. Mas ela pretextou uma impossibilidade, marcando para uma data próxima essa fala. Que aquele que lhe ligava dizia que essa fala não poderia ser ao telefone, deveria ser pessoalmente. E essa pessoa nos disse que pretextou lá uma desculpa qualquer, e qual não foi a sua surpresa, que passadas pouco mais de 3 horas lhe chega a notícia que infelizmente aquele seu amigo tinha cometido o autoextermínio, tinha se suicidado.
Vamos pegar só esse quadro para uma análise bem simplista. Em sã consciência, quantos de nós não temos negligenciado a oportunidade de colocar os nossos ouvidos à disposição de alguém que experimenta sofrimentos que para essas pessoas talvez não tenham a possibilidade de serem mensurados pela grandiosidade deles? Essa pessoa que nós falamos a história, às lágrimas, contava esse caso e disse que isso ele vai carregar por toda a sua vida. Ele poderia ter perdido meia hora, uma hora, mas ele teria ganho a possibilidade de levar a caridade moral que o Cristo falou a alguém que estava experimentando o desespero. Na análise de Emmanuel, que ele fala dessa conservação do modelo, ele nos chama exatamente para esse ponto. Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus problemas, mas quantas vezes mesmo eu tenho deixado de lado aquilo que eu sinto, que eu penso, e dedicado um pouco do meu tempo aos meus irmãos e irmãs de caminhada. Não se enganem. Muitas vezes, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais, nos utilizam como sublimes instrumentos exatamente do remédio, do consolo, de amparo aos nossos irmãos em sofrimento. E quando a gente fala do poder da fala, a gente entende porque muitos de nós temos utilizado essa santa ferramenta que pode se converter num conselho, num aconselhamento, apenas para fazer com que a disseminação de notícias que não são verdadeiras, os julgamentos equivocados dos nossos irmãos e irmãs de caminhada, palavras de ofensa sem monta àqueles que caminham conosco. No ambiente doméstico, esse santo local de refazimento, em que criaturas que vêm da espiritualidade com propósitos afins de crescimento, muitas vezes o verbo é colocado, ou a possibilidade da fala, como um instrumento de ferir. E a gente não entende que esse mundo que eu busco cada vez mais, o que eu prego cada vez mais, a necessidade de que realmente chegue esse mundo de regeneração, nós nos esquecemos que nós somos os atores aos quais são possibilitada a construção desse mundo. Porque se eu quero um mundo com mais paz, se eu quero um mundo com mais equilíbrio, como é que uma palavra que ofende, como é que uma crítica que com a sua acidez desequilibra, pode compor ou pode ser um instrumento nesse mundo que eu almejo? Nós hoje, a misericórdia divina, estamos a falar com essas jovens irmãs que estão aqui na frente sobre a tecnologia. Essa mesma tecnologia que deveria unir, às vezes ela separa. No ambiente doméstico, tanto são as vezes em que nós temos lá 5 criaturas, cada um com seu smartphone, cada um vivendo no mundo paralelo. Então são situações que essas pessoas estão tão próximas, mas estão tão distantes. Estamos a experimentar nesses dias aí a nossa pátria passando por esses desacertos dos nossos irmãos que têm sob suas responsabilidades
a condução política do país. Tantas são as ofensas gratuitas, e quantos de nós temos sido instrumentos na difusão desses ódios gratuitos? E nós, essa voz que Emmanuel se referia àquela época, fazendo uma alusão a Timóteo e Paulo, hoje nós temos essa voz potencializada pelas mídias sociais. E muitos de nós que recebem aquela mensagem realmente confortadora, isso é muito piegas, isso aqui é muito, essas correntes, eu não vou mandar isso para ninguém não, que vão achar que eu sou uma pessoa ultrapassada. Quando muitas vezes aquela mensagem chamando ao equilíbrio, à harmonia e à paz, é exatamente o bálsamo que vai chegar num irmão ou numa irmã que está necessitando de uma reflexão desse aspecto. E muitos de nós, quando Emmanuel nos convida, por exemplo, o pão que dessedenta, o pão que aplaca a fome de alguém, ele é muito importante, mas muitas vezes, além desse pão que chega, do pão material, que é tão importante, mas e aquele pão que traz vida, que traz fé, que traz, acima de tudo, a possibilidade de que aquela pessoa que está num caminho tão afeta o desespero. Quantas vezes a gente tem condições de ver aquele que a vida para ele já não tem um sentido, e que às vezes está muito mais próximo de nós apresentarmos uma vertente nova, uma possibilidade de que essas criaturas enxerguem-se como filhos de Deus. Porque muitos desses que experimentam os infortúnios da vida são exatamente criaturas como nós, que escolheram aqueles caminhos diversos da porta estreita que o Cristo se referiu. Mas são os nossos irmãos em humanidade, filhos do nosso Pai Celestial, como nós, merecedores da misericórdia de Deus, como nós somos. Mas muitas vezes fica muito mais cômodo apenas um julgamento equivocado. Esse infeliz está a experimentar o fruto das suas escolhas, quando talvez a pergunta que devesse estar na mente de cada um de nós: eu não fui o responsável pelo infortúnio desse irmão, mas o que mesmo eu tenho capacidade de fazer para, em atendimento ao ensinamento crístico, tentar, da minha parte, minorar o seu sofrimento? Nós gostamos muito, de relembrar o nosso Francisco Cândido Xavier, quando, certa feita, a nossa irmã Marlene Nobre, Marlene era uma médica espírita, que nos primeiros 2 anos de Chico Xavier em Uberaba, ela trabalhou com Valdo Vieira e com ele. E ela tem um livro que eu recomendo, chamado Meus Pedaços de Espelho, onde ela pega todas as obras que foram feitas em memória do nosso Chico, e a vivência pessoal dela, e faz disso um livro ímpar com relação a Francisco Cândido Xavier. E nesse livro tem uma pergunta que ela faz a Chico. Certa feita, depois do trabalho ali à sombra do abacateiro, chegaram no ambiente mais intimista, e ela perguntou para o Chico: Chico, o que mais te entristece? E ela conta que ficou um tanto quanto frustrada, porque ela fez essa pergunta e não obteve a resposta. Ela pensou mesmo que o Chico não tinha ouvido, ou não tinha entendido aquilo que ela estaria a dizer. E quando ela repete a pergunta, ele estava de olhos baixos, ele responde na íntegra: minha irmã, o que mais me entristece é o dia em que, aproximando-se o meu recolhimento, na minha prece em gratidão a Deus por mais um dia que se encerra, eu não encontro motivos
para agradecer a possibilidade de ter sido útil a algum irmão que me procura. Então, nesse dia, eu choro, me ajoelho e peço perdão a Deus por não ter conseguido ser útil. Olhem só a grandeza dessa resposta. E nós, de nossa sorte, fazendo uma reflexão a respeito de nós mesmos, nós poderíamos aqui elencar inúmeros motivos para externar a nossa tristeza. E sem sombra de dúvidas, talvez alguns desses motivos seriam altamente egoísticos. Mas nessa reflexão desse mundo novo que nós tanto almejamos, do mundo de regeneração, quantas têm sido mesmo as vezes que nós buscamos aos moldes de Francisco Cândido Xavier, desde a nossa prece inicial em agradecimento a Deus, em gratidão por mais um dia de vida, pedir a possibilidade de estarmos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, em condição de ver e ouvir as dores dos nossos irmãos e irmãs de caminhada. E mais do que isso, quantos de nós mesmos têm pedido na sua prece inicial essa possibilidade de fazer com que essa visão e essa audição que nos é dada se converta também na possibilidade de que a nossa fala esteja sempre atento àqueles que encontram-se desvalidos pelos problemas do mundo e possa ter de nós, se nada pudermos fazer, pelo menos uma palavra que estimule, que faça com que a confiança dessas pessoas possa ser colocada numa situação de fortalecimento. Falamos novamente de Chico Xavier, que certa feita ele procurou uma mãe em extremo desespero pela partida do seu filho único. E nesse dia, o desespero que essa mãe experimentava era tão grande, e Chico fora orientado por Emmanuel que não seria possível trazer naquele momento nenhuma psicografia, nenhuma mensagem para aquela mãe, dado a situação de desequilíbrio daquele filho. Ela em desespero estava, acotovelando-se para chegar próximo do Chico. Ele levantou-se, já estava com a situação de saúde não muito boa, e ficou por instantes chorando, abraçado àquela irmã, ali sentindo o sofrimento que ela experimentava. Inclusive esse dia, ali reunido com os seus amigos mais próximos, companheiros de jornada e até colaboradores, Chico Xavier deixou uma frase que talvez seja uma das mais emblemáticas quando se trata da dor. Ele disse o seguinte, que Emmanuel teria dito a ele, que a dor de uma mãe que perde o seu filho ainda não encontrou na espiritualidade uma palavra que traduza o tamanho desse sofrimento. Mas e nós? Vamos voltar novamente para nós. A palavra, essa santa ferramenta que nós temos. Quantos de nós têm buscado o exercício de algo exatamente útil? Muitos de nós já ouvimos que o silêncio é uma prece, e tem até um ditado que diz que nós deveríamos ter todo o cuidado no uso da possibilidade ou da faculdade da fala, em fazer uma análise se o que vamos verbalizar se tem uma utilidade maior do que a do silêncio.
na conservação do modelo que o nosso Paulo de Tarso queria que Timóteo fizesse, é exatamente o modelo que o Cristo nos deixou como grande legado. Fazer com que esse amor à humanidade terrena, o amor às criaturas que habitam conosco na encarnação presente, possa fazer parte da nossa vida como uma suprema possibilidade do auxílio. Porque, as mais das vezes, nós precisamos nos assenhorar da certeza de que 1000 vezes ser um diligente enfermeiro do que um bem cuidado paciente. Ou seja, que eu tenha a capacidade de utilizar a minha fala sempre para levar a quem quer que seja palavras envolvidas com amor, com perdão, com a caridade, e que estimulem a quem nos ouve sempre o fortalecimento do amparo e da fé. Que nós possamos todos, na nossa reflexão no momento de dormir, julgarmos a nós mesmos e ver qual o modelo que nós estamos conservando da fala nas nossas vidas. Que Jesus nos ampare e proteja. Fiquemos em paz.